Bem-vindas e bem-vindos. Se você mora no Brasil, bem-vinda e bem-vindo. Você conhece essa birosca em que a gente vive. O racismo é uma questão que eu constantemente venho falar aqui, porque a legislação, apesar de ser bastante específica, bastante bem elaborada, infelizmente pouquíssimas pessoas no Brasil são condenadas por racismo, seja racismo simples, vamos dizer assim, eu estou falando nos termos da lei, seja a chamada injúria racial. E o caso que eu quero trazer hoje é exatamente um caso de condenação por racismo, que, portanto, precisa ser comemorado e lamentado ao mesmo tempo o fato de que a gente ainda tem casos assim. Biroscando é esse quadro que eu faço todas as semanas, falando de questões de direito, e esse conteúdo fica disponível no youtube.com.br Alexandre Bahia, assim como o podcast Birosca News disponível em várias plataformas. Se você gostar desse conteúdo, curta, compartilhe. Todas as semanas, pelo menos 2 novos episódios estão vindo ao ar. Pois bem, o caso é do ex-doutorando de filosofia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Álvaro Rauschid. E esse Álvaro ele foi condenado em 2024 pela prática de racismo. Ele foi condenado por mensagens que ele mandou usando site e blogs direcionadas à namorada de um colega dele lá da URGS. E por causa disso, então, ele teve essa condenação por racismo e a sentença agora, recentemente, transitou em julgado. Não é cabível aí mais nenhuma possibilidade de recurso a favor do réu. E aí, então, o Álvaro foi condenado a 2 anos e 9 meses em regime aberto. E a notícia vem exatamente por causa da determinação da Justiça, da declaração aí de prisão do Álvaro, que vai precisar então cumprir uma série de medidas. Ele precisa exercer uma série de atividades aí fora da cadeia, de trabalho ou de estudo, e dormir, seja numa casa de albergado ou, excepcionalmente, se não houver, no endereço em que ele indicar. Essa condenação, como eu disse, aconteceu no ano passado e transita em julgado agora, porque aparentemente o réu se recusou a responder, a se defender efetivamente. Mas o caso, na verdade, vem de bem antes disso. O Álvaro ele foi desligado da URGS em 2022 por causa disso, por causa de infrações administrativas relacionadas a essa questão do racismo. Ele já foi condenado, já foi acusado por outras coisas, por outras questões envolvendo racismo e coisas similares. Atualmente ele está respondendo a novos inquéritos também envolvendo racismo. Inclusive, a polícia, quando foi prendê-lo, recolheu o celular para que obtenha então autorização da justiça para análise do celular, possivelmente inclusive para essas novas denúncias. E esse caso ele tem uma questão interessante porque o racismo que ele foi condenado foi com base no artigo 20 da Lei 7716 de 89, que é a norma geral ali da lei sobre discriminar alguém por questão, no caso, por questão de cor. E aí, esse crime ele tem uma versão qualificada, existe uma qualificadora, um aumento aí da pena, porque se entende, porque é uma versão mais grave, porque, como eu disse, apesar da ofensa ter sido dirigida a uma pessoa, a namorada de um colega dele, na verdade, por que isso aconteceu? Porque ele fez essa ofensa se valendo de sites e blogs que ele administrava, enfim, que ele tinha acesso, foi aplicado o parágrafo 2º do artigo 20 da Lei 7716, que aumenta a pena exatamente por causa do meio que foi utilizado. Então se entendeu que, apesar da ofensa ter sido feita a uma pessoa específica, o meio pelo qual foi feito faz com que, na verdade, a ofensa atinja toda uma coletividade de pessoas que, no final das contas, também estão igualmente ofendidas.
Como eu disse, essas são decisões muito raras, é muito raro a gente ver alguém condenado pelo artigo 20 da lei de racismo. Quando muito a gente vê alguém condenado pela forma da injúria racial, que hoje está de novo, está de volta, vamos dizer assim, na lei do racismo, mas ainda assim é mais branda. Mas pelo artigo 20 é muito mais raro a gente ver. A gente tem que essa lei ela foi atualizada há pouco tempo atrás, não só para trazer a injúria racial para dentro dela, mas também para desdobrar o racismo e causas de aumento de pena envolvendo servidores públicos, por exemplo, quando o servidor público no exercício da sua função comete esse crime, ou da forma como o crime é cometido, como por exemplo essa questão dele ser cometido através do uso da internet. E a nossa esperança, na verdade, é de que eu não esteja aqui de volta brevemente falando novamente sobre outro caso de racismo, mas outros casos que tiver, estaria aqui para falar para que a gente possa efetivamente extirpar essa cultura institucional e estrutural, né, de nós aqui, sociedade brasileira, enfim. Birosca News vai ficando por aqui. A qualquer momento eu volto falando de mais alguma questão maluca, absurda ou estapafúrdia que acontece nessa birosca de país. Tchau.